Fala, minha tropa! Como vocês estão? Bem? Saudades? Como puderam ver, eu estava sumido porque fiquei doente da garganta. Na verdade, ainda estou. Talvez vocês nem tenham percebido, mas isso aqui é uma cópia da minha voz e do meu sotaque. Eu acredito que consigam assistir de boa, porque na minha opinião, essa voz está muito boa. O único problema que estou tendo, na verdade, agora, é que eu digito muito lento. Por isso, os vídeos podem atrasar. Se quiserem saber o que aconteceu, eu falo no próximo vídeo. Não quero atrapalhar o momento de vocês. Aproveitem o vídeo. Desde criança, sempre amei quadrinhos, mas toda vez que eu os lia, percebia que os personagens principais simplesmente não eram legais. Em vez disso, os verdadeiramente incríveis eram os personagens que pareciam normais, mas escondiam os seus poderes e que os revelavam em momentos de perigo. E assim, desde jovem, eu queria ser um personagem secretamente poderoso. Com o passar do tempo, ele ajudou os outros incógnito. Mostra ele ajudando uma velha a empurrar uma carroça, e assim que a velha vira, ele já não estava mais lá. E enquanto a velha achava estranho a carroça estar tão leve, o prota estava escondido com um sorriso dizendo que foi por pouco. Ele decide parar por hoje antes que ele seja pego ajudando mais. Enquanto ele se perguntava quem seria o próximo que ele ajudaria, também é revelado que ele já faz isso por 10 anos em segredo. E no momento em que ele foi atravessar a rua, o caminhão que não perdoa passou por cima. Na cena seguinte, ele acorda assustado, em um lugar estranho, se perguntando onde está. Então, uma linda voz diz: "Esse é um mundo de espadas e magia. Eu antecipei a sua chegada, nobre alma pura." Ela se apresenta como Hércia, a deusa da guerra, e que esteve esperando para o conceder uma nova vida. Com essa declaração, o prota surpreso a pergunta se por acaso ela o conhece, e ela o responde que é claro, ele é um dos poucos santos no mundo, que ajudam os outros em segredo. Muitos deuses ficaram encantados com as suas ações. Enquanto o prota ouvia isso, com um ar de autodecepção, ele diz que parece que ele se esforçou muito para se esconder do resto, mas ele não conseguiu se esconder dos deuses. Ao ouvir com o que ele estava preocupada, a deusa riu e o achou intrigante. Portanto, ela diz que lhe concederá uma bênção divina. Ele pode se tornar qualquer coisa que ele desejar nesse mundo. Pode ser guerreiro, dragão ou até mesmo um rei demônio. Nessa mesma hora, os olhos do nosso protagonista brilhou e, sem esperar nenhum segundo, afirmou: "Quero me tornar um fracote secretamente poderoso." A deusa ficou confusa. Então ele pergunta o que ela não entendeu. Ela deve o transformar em um fracote secretamente poderoso. Ele começa a se lembrar dos seus atos e que ele sempre quis ser isso, mas aquelas coisas eram muito triviais. Um verdadeiro fraco secretamente poderoso é sempre subestimado, mas libera uma força avassaladora quando necessário, e com isso deixando todos impressionados. A deusa então começa a pensar e diz que entendeu. Ele irá recomeçar em um novo mundo como alguém de origem humilde, mas ele será mais forte do que qualquer guerreiro, rei demônio, dragão ou qualquer outro ser. Enquanto ele ouvia isso, ele não podia parar de sorrir, mas isso logo mudou quando a deusa acrescentou que se os seus poderes forem descobertos, o seu coração explodirá. Então agora sim, ele realmente deve esconder os seus poderes. Ele já estava em pânico enquanto a deusa falava. Ele tenta dizer que não foi isso que ele quis dizer, mas a deusa apenas lhe deseja boa sorte e que ele traga paz ao mundo e manda ele para o outro mundo. 2 anos então se passaram após ele ser mandado para outro mundo. Ele estava sozinho se perguntando quem era aquela deusa que nem sequer entendeu o seu pedido, mas agora isso não importava porque ele é o mais forte. Ele estava cercado por monstros lobos. Mas não demorou nada para acabar com todos eles. No fim sobrava mais um deles que tenta correr, mas o prota logo mata ele, enquanto dizia que felizmente o seu coração não irá explodir mesmo que um monstro veja. Agora que não sobrava mais nenhuma besta, ele decidiu voltar para a vila. Ele é Yurian com 9 anos de idade. Assim que ele volta para a vila, ele é recebido por outra criança de cabelos vermelhos, cujo nome é Hera, que o pergunta preocupada onde ele estava, ao qual ele, em resposta, diz que ele teve uma dor de barriga. Ela o diz que ele deveria ter a dito, e sabe o quão fraco ele é para ficar andando sozinho desse jeito? Por acaso ele tem ideia de quantos lobos tem lá fora? Pedindo desculpas, o safado sorria em sua mente, e então afirma que não viu nenhuma besta lobo ultimamente. As crianças dizem que geralmente eles dificultam o cultivo e que provavelmente é tudo graças ao sacerdote. No momento em que o prota se distraiu,
um indigente puxa o cabelo dele por trás, chamando ele de moleque desgraçado, jogando ele para longe, diz para que nunca mais ande sozinho de novo. Enquanto a garotinha vai o ajudar, ele diz que aceitou o prota, porque ele é jovem, mas é baixo, fraco e inútil. O prota, em resposta, pedia desculpas com voz de vítima, enquanto ele sorria pensando: missão esconder os meus poderes. Sucesso! O homem, em seguida, manda todos eles irem varrer logo, e também os lembra que tem que cantar a música, senão vão ser lançados aos lobos. Mudando para a rua, eles já estavam varrendo e cantando. Eu estou feliz mesmo como órfão, pois estão cuidando da gente. Estou feliz. Os aldeões compartilham a sua comida conosco. O público se encantou, e teve um que disse que iria os dar carne, o que os deixa com um sorriso no rosto. Mas quem comeu toda aquela carne foi indigente, enquanto eles só tinham batata para comer. Mas a Hera revela que tem ovos que ela escondeu do indigente, deixando todos animados. Já fazia um bom tempo desde que o prota não comia uma dessas. A Hera também ofereceu o seu ao Yurian por ser fraco e magro, mas ele não aceita, e por isso ela tenta o forçar. No entanto, nesse momento, seu estômago ronca que a deixa envergonhada, e o prota diz para ela comer. Yurian se lembra: quando cheguei a esse lugar, a vida como órfão era um inferno puro. Ninguém oferecia qualquer proteção, e a violência se escondia em cada esquina. Ele já estava pensando que a deusa exagerou, colocando ele nessa situação. Nesse momento, Hera apareceu e o diz para vir com ela. O diretor não é um homem bom, mas pelo menos ele terá abrigo e comida. Chegando no indigente com o Yurian, ela o pede para aceitar ele e ele poderá trabalhar duro. A bondade dela realmente era inalterável. E com isso, o prota pega o ovo e coloca na boca dela. Enquanto dizia que eles deviam ir para a academia de magia, eles aceitam pessoas de qualquer origem e também ouviu que pode se fartar o quanto quiser com comidas deliciosas. Os outros dois garotinhos ficam felizes, e a Hera diz que eles vão todos juntos no futuro. No outro dia, o indigente diz para todos que a Hera será adotada, deixando o prota surpreso e a Hera triste pedindo desculpas por não ficar com todos eles. Nesse momento, as outras crianças diz para ela não ficar assim e que estão com inveja dela. O filho da mãe não tinha terminado por aí, disse que o Yurian foi selecionado para ser o sacrifício do deus lobo. A Hera grita para ele não fazer isso, ele só ignora dizendo: Yurian, você sabe por que não tem havido bestas lobos ultimamente? A razão é que temos alimentado regularmente o deus lobo e ele prefere carne de crianças. Você é fraco e pequeno, então nunca se tornará um grande trabalhador. Em vez disso, seu sacrifício protegerá esta vila. O Yurian pensa que deve ter sido por isso que ele está mantendo o orfanato. Ao mesmo tempo, a Hera estava gritando que ele deveria a deixar ser o sacrifício em vez do Yurian. Nesse momento, um soco vem em direção dela, mas em seguida para, porque não pode machucar o seu produto. No entanto, ele deixa avisado para ela nunca mais dizer isso, porque se ela fizer isso, ele vai usar os outros como sacrifícios também. Depois disso, apenas muda para o nosso prota trancado, com uma coroa de flores na cabeça. Se perguntava se devia apenas matar o deus lobo e partir para uma viagem secreta. Logo depois, ele ouve a voz da Hera o chamando, que o deixa surpreso. Ele pergunta o que ela faz aqui e o que aconteceu com o seu cabelo. Ela sorrindo pergunta se está mais parecido com ele agora, mas eles não tinham tempo, então ele devia trocar de roupa com ela. Confuso, Yurian pergunta por que ela está fazendo isso, ao qual em resposta diz que ela vai ser o sacrifício. Yurian a pergunta se por acaso não sabe o que significa ser o sacrifício. Ela diz que sim, já que o seu irmão mais novo foi um, deixando ele sem palavras. Ela conta: quando te vi pela primeira vez, eu pensei que meu irmão tinha voltado à vida. A semelhança era tão impressionante. Provavelmente é por isso que senti a necessidade de cuidar de você. Então não quero ver a vida do meu irmão ser tirada novamente, então por favor fuja o mais rápido possível. O prota agitado a diz então que eles simplesmente deveriam fugir juntos, porque então ela se ofereceria como sacrifício. Tirando a roupa, ela diz que eles os encontrariam, já que os adultos são rápidos. Ela sabe que quando o diretor indigente ver a cor do seu cabelo, vai bater muito nela, e ele não para quando começa. Se ele fugir nesse momento, pelo menos ele vai conseguir sair da vila. Ela já com a coroa diz para que o prota viva pelos dois. Aparentemente a família que vai a adotar nem é boa, então ela prefere o salvar de um lugar assim. O Yurian pensava que essas não eram palavras que uma garotinha deveria dizer, e por cima ele possui um poder tão grande e nem pode usar.
E nesse momento, o diretor entra na sala com uma faca e pergunta a Hera o que ela está fazendo. Eles ficam em choque, com a Hera tentando explicar, mas ele rapidamente a segura pelo pescoço. Yurian, nesse momento extremamente puto, estava prestes a usar o seu poder. No entanto, seu coração começou a bater forte com uma dor aguda, então ele não pôde usá-lo. O indigente, apertando o pescoço da Hera, diz que agora entendeu. Ela queria ser sacrificada. Rindo muito, ele diz: "Deixa eu te contar algo interessante. Eu sou o Deus Lobo. Eu matei seu irmão, joguei sua carne para os lobos e vendi seus órgãos por um bom preço. Ele finalmente vale algo morto. Tal honra para um órfão tão inútil. Seu irmão foi um bom menino até o fim. Ele disse que estava feliz em se tornar um sacrifício para finalmente valer alguma coisa." Enquanto ele ria sem parar, a Hera parou de se mover, o que o fez se perguntar se ela estava morta. Enquanto o protagonista via isso, ele ficava furioso, ativando seus poderes. Enquanto seu coração acelerava, ele lembrava da conversa com a deusa. Ela perguntou por que ele desejava ser um fracote secretamente poderoso, já que um guerreiro ou um rei demônio pareciam mais apropriados. Era apenas para manter seu poder escondido dos outros? Em resposta, ele diz que um guerreiro ou um rei demônio deve usar seus poderes para os humanos ou para os demônios. Ele não quer isso. Ele quer usar seus poderes para salvar aqueles que ele quer salvar. Quando ele já tinha desferido um soco, matando o homem, um enorme buraco foi aberto na parede e no céu. Em seguida, ele segura a Hera. Ele já pedia desculpas por ter agido tarde demais. No entanto, ela começou a tossir. Percebendo que ela não estava morta, o protagonista ficou animado. Então, em seguida, usou cura nela, fazendo com que ela se recuperasse imediatamente. Mas ele não conseguia acreditar que ele ainda estava vivo. Ao ver o corpo do indigente no chão, ele percebeu que se a testemunha que testemunhou o seu poder morresse, ele não morreria. Graças a deusa Hércia, eu reencarnei em um novo mundo e salvei Hera daquele diretor maldito. Já se passaram 4 anos desde então e o prota estava em frente a um monstro gigante. Yurian demonstra preocupação, mas não por causa do monstro, e sim porque esqueceu de tomar seu leite matinal. Enquanto o monstro atacava, ele estava enfurecido, porque não cresceu nada nesses últimos 4 anos e apenas com um soco, mandou o bicho para o inferno de onde saiu. Vendo a cabeça do monstro no chão, ele fica animado, se perguntando se comer chifre de monstro vai fazê-lo crescer. Como sempre, ele continuava o mais forte. Depois, muda para uma igreja com uma velha dizendo: "Hera e Yurian, vocês dois já têm idade suficiente para fazer o exame de admissão, não é?" Eles estavam preparados para sair, e essa era a irmã Harlan. A irmã Harlan os acolheu depois da morte do diretor. Ela e as crianças desejam sorte a eles, e ela afirma: "Deve ter algum motivo pelo qual o Senhor levou o diretor e deixou vocês dois vivos", e ela os abençoa. Escola de magia é o lugar que todos nós sonhamos chegar quando estávamos naquele orfanato terrível, e também o lugar pela qual eu estive esperando por muito tempo para ir. Os últimos 4 anos foram muito chatos, porque tudo o que fiz foi matar monstros secretamente, mas agora, pessoas vão me desprezar abertamente. Não é sobre isso que o mundo de fantasia e escola de magia são? Um protagonista subestimado. Estou muito animado para isso. Escola de Magia Real, uma escola fundada pela família real que nutre indivíduos talentosos independente de seu status para defender as pessoas de monstros. Hoje é o dia do exame de admissão da Escola de Magia. Esse aqui é um nobre Chris, rindo diz: "Você consegue sentir sua dignidade desde o portão como esperado da família real." Vendo alguns alunos de broches azuis, ele afirma que eles são da nobreza como esperado. Mas ele fica surpreso ao ver alguém de broche vermelho, porque significa que é a princesa da família real. Então parece que o exame de admissão desse ano não é brincadeira. Ele olha para o lado ao ouvir 2 vozes, Hera e Yurian de broches pretos. Ele começa a rir muito dizendo: "Ai meu Deus, é claro que o status não é levado em conta, mas como criaturas tão baixas sequer conseguem sonhar em entrar na escola de magia." Outros nobres de broches azuis também começam a zombar deles, perguntando se eles ao menos sabem ler. Eles vão ser eliminados mesmo, então não deveriam nem tentar. E o protagonista todo animado: "É isso, é assim que tem que ser." O enredo clássico da história de um personagem de força oculta. A Hera apenas vira para ir embora com o prota dizendo para ele ignorá-los. O status é o único que importa para essas pessoas.
Enquanto o protagonista estava indo embora, apenas pensava que era um desperdício. Muda então para o local de exame com o diretor da escola Magis, dizendo que o exame é simples. Como estudantes da escola de magia, seu objetivo é proteger as pessoas utilizando sua espada e magia. Então, nesse exame de admissão, suas habilidades fundamentais com a espada e seus poderes mágicos serão testados. Mais alunos falavam mal do protagonista enquanto ele apenas sorria. Ele estava adorando isso. Aparece o Gojo da Shopee se apresentando como Ga Hyun-bi. Ele será o instrutor do exame. E para o teste, tudo que eles têm que fazer é usar as espadas de treinamento em sua frente para cortar o alvo atrás deles de uma vez só. Ele corta com o papel que está em mãos, deixando todos surpresos. O Hyun-bi começou a chamar pelo nome, e a primeira foi Tien, uma nobre. Ela, nervosa, pergunta se por acaso será desqualificada se não conseguir cortá-la de uma vez. Mas o Hyun-bi diz que não, já que eles não têm nenhuma expectativa deles, então não precisam tentar mostrar algo especial. Ela desfere então o seu golpe e não consegue cortar nem metade. 2 outros alunos foram e cortaram metade, e então finalmente o nome de Hera é chamado. Ela fica nervosa, mas o Yurian a encoraja, fazendo-a voltar ao normal. Ao se preparar para atacar, os outros alunos a criticavam, dizendo que ela é uma fracassada. No entanto, todos se calam quando ela corta metade do boneco, o que deixa até mesmo o Hyun-bi surpreso. Ela havia sido a primeira a conseguir cortar tudo naquele grupo. Ela fica muito feliz, porque ela vai conseguir proteger o Yurian, que é muito fraco. O Hyun-bi, ainda sem palavras, pensava que um bastão encantado foi colocado no meio desse alvo. Então, mesmo que eles atacassem com todas as suas forças, eles não poderiam ter cortado isso de maneira nenhuma. Para cortá-lo, ela precisaria fortalecer a espada com mana. No entanto, fazer isso é difícil até mesmo para os adultos. E mesmo assim, essa garota o fez inconscientemente. Ela é talentosa. O próximo é Yurian, e o Hyun-bi já se perguntava se por acaso o irmão dela seria igual. Yurian desferiu o golpe, e já que ele não conseguiu nem cortar metade, todos riram dele, e Hyun-bi pensa que ele não é tão talentoso quanto a irmã. Yurian não estava nem um pouco triste, pelo contrário, ele estava saboreando o momento. O próximo teste, então, era de magia. A moça se apresenta como Ji-yi, a responsável por esse teste. Ela pede para que eles usem a varinha que ela está segurando em mãos e acertem o alvo usando magia. O garoto diz, mas nós ainda não conseguimos usar magia. Ela diz para que eles não se preocupem, porque com essa varinha, a água pode ser criada mesmo que não consigam controlá-la. O primeiro foi Chris, que estava todo animado. Ele faz sua magia, que não foi grande coisa, mas a professora elogiou, dizendo que foi excelente. O próximo chamado foi Yurian. Quando ele foi pegar a varinha, Chris a deixou cair no chão e diz para ele não ousar ficar em pé enquanto ele estiver em sua frente, chamando-o de plebeu inferior. A professora mostra sua preocupação com Yurian, mas ele diz que está tudo bem. Claro, ele com um sorriso de cria, pensa que graças a esse babaca, todo mundo está de olho nele. Ele vai falhar, assim como planejou. Ele aponta a sua varinha animado. Vou me tornar o personagem de força oculta perfeito, mas em seguida ele lança um grande poder mágico em forma de água quebrando até a varinha, e isso o deixa em choque sem entender nada. As duas também ficaram impressionadas junto ao resto dos nobres. Nessa hora, o Yurian pensa que ele havia se ferrado completamente porque moleques de trás se perguntavam como era possível. E nessa hora o Chris gritou que a ferramenta deve ser defeituosa, de jeito nenhum que um plebeu teria destruído a ferramenta mágica. Os outros caem na pilha dele dizendo que isso deve ser verdade. Enquanto isso, o Yurian estava quase chorando de alegria, agradecendo o Chris em sua mente. Mas essa ferramenta é muito fraca. Quebrou após eu ter usado só um pouquinho do meu poder. Acabei de me tornar o personagem de força oculta, não posso ser pego logo agora, não vou baixar minha guarda. Por fim, o Magis anuncia o último teste. Uma equipe de 3 irá para a floresta e caçará o monstro urso mágico e trará seu molar. Não importa se tiver uma poderosa esgrima ou muita mana, de nada serve se não conseguir nem enfrentar monstros. Ele então começa a revelar os times, que serão aqueles que estiverem com a mesma cor nos broches. A Hera caiu com a princesa e outro nobre, o que deixa o Chris puto da vida. O Yurian fica feliz porque ela está em um time com pessoas fortes, então ele não precisa se preocupar com ela. Então eles se desejam força. Mas o Yurian se perguntava por que ele não ganhou nenhuma luz.
Em seguida, aparecem outros dois sem luz. É o time do Yurian. O garoto se aproxima dizendo que estava o observando durante o teste e se apresenta como Richao. Eles vão dar o seu melhor. A nobre, envergonhada de timidez, se apresenta como Tien. Então o Yurian fica aliviado por ter um time. Os outros nobres estavam rindo. Olha ali, preto e verde estão na mesma equipe. Esses aí são os piores. Além disso, é a quarta vez que ele faz o teste, como esperado de um plebeu. E essa não é a nobre abandonada? Que time incrível! Hahaha! O Yurian, vendo isso, pensa: não é possível, o que está acontecendo aqui? Um repetente e uma nobre abandonada? Ele fica muito animado e diz: vamos conseguir passar, não é mesmo? Com isso, o Richao fica animado e diz que eles vão sim, mas a Tien pergunta se eles realmente vão conseguir passar, já que ela foi mal nos dois testes, tanto em esgrima quanto em magia. Nesse momento, Yurian fica em choque perguntando: como assim teste? Eu fui mal também? Enquanto Yurian ainda estava sem entender nada, Richard diz que está tudo bem porque ele sabe de um método especial por ter repetido várias vezes. Você pode ter fracassado nos outros dois testes, não tem problema, porque o teste de caça é o que dá mais pontos. Então, se juntarmos nossas forças, poderemos passar. Com isso, eles ficam animados. Mas, na hora de agir, eles estavam correndo de apenas um monstro. Após correr por um tempo, eles estavam dando uma descansada, e Richao diz que é tão brutal como falaram. Enquanto isso, Yurian pensava que para poder ser admitido, ele tem que caçar um monstro-urso, mas ele não vai conseguir caçar com esses dois. Então, o que ele deveria fazer? Pelo menos se ele estivesse sozinho, poderia caçar até mesmo sem deles. O Richao toma a voz dizendo que desse jeito todos eles serão reprovados. Ele não quer falhar esse ano porque essa é a sua última oportunidade. Então, eles só vão pegar o molar do monstro urso, deixando os dois surpresos e perguntando como assim. Ele diz que a descrição do teste é caçar um monstro urso e trazer seus molares, mas eles não podem caçar porque são fracos. Então, eles vão só trazer os molares dele. Animado, o Yurian pergunta rapidamente se isso é possível, e o Richao diz que sabe de um jeito. Se ele observar bem, o monstro urso sempre está com os dentes à mostra. Se eles o escutarem, vão conseguir pegar os seus molares mesmo que não consigam matar um deles. Ele afirma que está com sorte este ano, ursos são os monstros mais fáceis de todos nos testes de caça. Ele, entregando um recipiente a Tien, diz para ela despejar isso por todo o seu corpo. Ela, confusa, pergunta o que é, e o Richao, todo serial killer, diz que é sangue de cervo. Ursos são extremamente sensíveis a odores. Quando estiver enfurecido por causa do cheiro de sangue, eles vão pegar os seus molares. Mas ela, já incomodada, diz que não é muito boa em correr. Ele, em resposta, diz que está tudo bem, isso iria acontecer de qualquer forma. O urso vai ignorá-los, mesmo se eles o atacarem enquanto ele estiver comendo. A Tien já estava suando frio sem entender nada. Ao abrir o recipiente, o Yurian segura a mão dele, perguntando que raios ele está dizendo. Por acaso ele está pedindo na cara dura para ela morrer? O Richao pergunta qual o problema, por acaso ele não quer ir para a escola junto com a sua irmã? Eles não podem fazer nada quanto aos sacrifícios. Por acaso ele consegue pegar o urso com outro método além desse? Eles nunca vão conseguir, ele não pode porque é classe inferior. Diferente dos nobres, eles não nascem com mana. É por isso que eles, a classe mais baixa, deveriam se unir. Mesmo se eles a matarem, ninguém vai lembrar de uma nobre abandonada. Nesse momento, então, ela teve um flashback com alguém dizendo: Senhorita Tien, fiquei sabendo que você foi reprovada no teste de novo. Seu irmão mais velho, Ricky, é tão excelente que começo a duvidar se vocês são mesmo parentes de sangue. Realmente, você é a vergonha da família do conde. E nesse momento, o Yurian diz que isso não faz diferença nenhuma porque a sua hora de brilhar vai chegar. Com suas palavras, Richao fica irritado e despeja o sangue nos dois, dizendo para ele morrer junto com ela. Em um instante, o urso sente o cheiro de sangue e parte para cima dos dois, e Richao corre. Com um sorriso, ele pensa que essa é sua chance, mas a garota, olhando para Yurian, pensa que ele é bem fraco e se continuasse daquele jeito, os dois morreriam. Então, ela reúne coragem, pois precisa matar o monstro sozinha. Ela invoca então uma barreira de vento e grita que também é uma nobre. Em seguida, desfere um golpe, lâminas de vento, sobre o monstro, mas infelizmente isso não tem efeito algum no monstro. Yurian estava atuando, dizendo que o bicho era muito forte, enquanto a garota estava preocupada em tirá-lo dali.
Em seguida, um vento o acerta, e era Tien que diz para ele não se machucar quando pousar, já que ela só sabe como mandar voando, mas mesmo assim é melhor do que morrer. E então arremessa ele para longe. Ela também se lembra das palavras bonitas de Yurian e agradece. Ela espera que ele tenha fugido para longe dali, ao mesmo tempo em que o monstro estava prestes a matá-la. Nesse momento, o monstro foi varrido enquanto ela desmaia. Então Yurian a segura e diz: "Viu, você teve o seu momento de brilhar." Após colocá-la no chão, ele afirma que o cara de óculos fugiu porque não queria se envolver na confusão, mas foi graças a isso que ele foi capaz de salvá-la. O monstro que vinha para cima não vinha mais porque o nosso Yurian o matou rapidamente. Agora ele iria coletar os dentes antes que o cara de óculos voltasse, mas então, que tal preparar uma armadilha? Muda para outro local com os plebeus reunidos para matar a princesa e Ricky. Por isso, eles chamam Era para ir com eles e ajudá-los a passar no exame. No entanto, Ricky pergunta como eles fariam isso, se o único que pode aprovar ou reprovar um estudante é o diretor. Então, o linguarudo diz que eles farão os nobres fracassarem e tomarão seus lugares. Eles continuavam gritando bobagens, mas Ricky estava muito calmo. O linguarudo continua revelando seus planos de que não serão eles que os derrotarão, mas sim os monstros que eles atrairão. Ricky nem sequer mudou sua expressão. Em seguida, a princesa diz para ele capturá-los vivos, pois eles devem ser investigados por colocar os outros em perigo. Ricky não demora para acatar a ordem e rapidamente desfere um golpe neles sem machucá-los, desmaiando 3. Os outros 3 então jogam o sangue em cima dele, no entanto, ele começa a desaparecer no ar. Eles ficam em choque ao ver que o sangue estava secando. Havia sido o poder da princesa que diz para todos eles se renderem imediatamente, pois seu plano havia fracassado. A Era estava impressionada, ela não precisava fazer nada. O Richao, determinado a não fracassar esse ano, corta o próprio braço enquanto encoraja os outros a fazerem o mesmo. Com isso, todos se cortam, fazendo a princesa se perguntar até onde eles iriam. 4 monstros então aparecem, deixando Era em choque, pensando que crianças como eles não tinham chance alguma contra 4 daqueles monstros. Ricky novamente entra em ação e, ao balançar sua espada rapidamente, mata os 4. Então, ele diz que eles não deveriam se machucar apenas porque o plano deles não saiu do jeito que queriam. Afinal, eles eram cidadãos daquele reino. Era percebe que ele estava em outro nível. Após capturá-los, Ricky reconhece Richao, dizendo que sua irmã estava em seu grupo junto com Yurian. Nesse momento, rindo, ele diz que os dois já estavam mortos, já que não eram nada como eles. Os ursos já deviam estar até lambendo seus ossos agora. A Era entra em choque preocupada pelo Yurian, e o Ricky rapidamente vai ao resgate dele. Quando a Era também tenta ir, a princesa diz para ela não fazer isso, ao que ela já puta pergunta por que se o seu irmão também está lá. A princesa diz que sabe como é ouvir algo que pode ter acontecido com a sua família. No entanto, ela apenas vai atrapalhar se as coisas aconteceram do jeito que o Richao descreveu, e eles já foram vítimas do urso. Então o local do incidente terá sangue espalhado por toda parte, e os monstros que sentirem o cheiro de sangue vão todos se reunir lá. É impossível prever quantos haverá. Ricky é habilidoso o suficiente para matar todos eles, mas lutar enquanto a protege seria difícil até para ele. Portanto, a única opção é confiar no Ricky. O Ricky, a toda velocidade, avista sua irmã no chão, mas em seguida freia ao perceber a presença de alguém mascarado. O Yurian apenas diz: "Você não é o cara de óculos." O Ricky confunde o Yurian com um daqueles plebeus por estar com um broche preto e pensa que foi ele que fez isso com sua irmã. Então, ele parte para cima com intenção de matar. No entanto, o Yurian bloqueia seu ataque facilmente, e isso o deixa surpreso. Enquanto o Yurian pergunta se isso não é perigoso, o Ricky estava impressionado com sua velocidade de reação. Além disso, ele havia imbuído sua espada com mana, e Ricky ao mesmo tempo pergunta se ele achou que sairia impune após machucar sua irmã. O Yurian pede então para que ele se acalme, porque ele está confundindo a situação. Mas o Ricky não estava afim de muito papo, porque invocando o vento, ele lança um ataque em forma de dragão que o Yurian novamente desvia. Yurian então diz que isso foi perigoso, e ele apenas considerou esse ataque perigoso porque o seu capacete quase quebrou. O Ricky usa um escudo de vento em sua irmã e diz que a situação é estranha, mas não acha que ele seja um deles. Yurian só agradece. Como reconhecimento da força do Yurian, ele se apresenta dizendo o seu nome,
E então o Yurian se apresenta como Yuris Blá Blá. Ele quase fala o seu nome real. O Rick diz então que, já que não foi ele, pergunta enfurecido quem foi que fez isso. O Yurian se lembra que foi ele que a desmaiou, então diz que foi ele. E antes mesmo de terminar a sua frase, o Rick já se prepara dizendo que dessa vez ele vai quebrar o seu capacete ridículo. O Yurian deixa pra lá, já que é difícil resolver mal-entendidos, e já que ele precisava ir pegar os seus molares logo, era melhor não ficar falando. Rapidamente ele parte pra cima do Rick dizendo que eles podem conversar mais da próxima vez. O Rick, ao ver os seus movimentos, pensa que ele é rápido. Pelo jeito que ele se move, ele é definitivamente um cavaleiro nível intermediário ou maior. Mas ele já o leu. Ele pensava que a sua espada é mais rápida. A espada estava no pescoço do Yurian. No entanto, ele errou o golpe, o que deixou ele perplexo. Ele se pergunta onde ele foi, mas já recebeu um golpe por trás que o desmaia. O Yurian havia usado algo como imagem residual. Assim, o 29º exame de admissão terminou. Ocorreu um incidente infeliz onde alguns examinados atacaram os outros usando as características do monstro, mas a princesa apreendeu pessoalmente os culpados em cena, e o time de investigação real está investigando o incidente. Após o relatório, Dee afirma que a qualidade dos estudantes foi alta esse ano também, e Cabelo Vermelho pergunta do que ela está falando. Esse ano foi uma bagunça. Os plebeus e as classes baixas estavam todos agitados, não estavam? Ji o chama de Jerry e diz para ele se abster de seus comentários, pois a escola real não se importa com status. Ele, em resposta, diz que está errado, que isso é apenas uma fachada. A escola real de magia é um lugar onde os nobres podem cumprir com os seus deveres. Por acaso não escutou o santo? Com isso, ela se irrita, dizendo para que ele não traga o nome do seu pai quando ele estiver falando da escola. O Magis, nesse momento, usa sua mana na voz, dizendo, chega, e então manda o cara terminar de falar o resto. Ele então continua dizendo que 29 foram aprovados. Entre eles, os 10 melhores são, primeiro lugar, Princesa Ceruti, segundo, Clã do Espírito do Vento, Rick, que apenas pensava no Yuris Blabla, terceiro, Espadachim Mágico Jade, quarto e quinto, Cia e Mil, sexto, a plebeia Era, sétimo, filho do ministro de Assuntos Internos, Chris, que estava puto porque uma plebeia estava ranqueada acima dele, então ela deve ter trapaceado. Oitavo, Arruaceiro Raízo, nono lugar, fã da princesa, Rina, e no 10º, Olho Puxado Goliath. A Tien estava aliviada porque mal conseguiu, já que ficou em 24º lugar. Ela então foi procurar pelo nome do Yurian. Enquanto isso, o Yurian estava rindo de nervoso porque havia falhado. Definitivamente ele pegou o molar, e mesmo assim ele não passou? Será que ele relaxou demais nos testes de esgrima e magia? A Era em seguida vem até ele dizendo que está feliz que ele está bem, já que ouviu que ele caiu em uma armadilha. Ela queria ir atrás dele, mas ela não pôde. O Yurian pede desculpas para ela por a preocupar e de qualquer forma diz que ela é demais por ficar em 6º lugar. Ele também ouviu que há benefícios no top 10. Ela agradece e diz que espera ter sorte no próximo ano também. Com isso, o Yurian fica confuso. Então ela diz que não vai se inscrever. E então eles poderão se inscrever juntos no ano que vem. O seu objetivo era participarem juntos, não é mesmo? E nesse momento o Chris então começa a rir muito dizendo para ela fazer isso, assim eles podem falhar juntos. Quando eles olham para ele, ele para por um momento, mas rapidamente volta a rir da desgraça do Yurian. Ao rir demais, o Yurian estava ficando puto se perguntando se deveria dar uma surra nele. Ao mesmo tempo, na sala do diretor, a Dee diz que isso está errado, ela não pode aceitar esses resultados. Mas o diretor diz que os resultados foram como esperado, e em resposta ela diz que não está falando dos top 10, ela não pode aceitar o fato de que aquela criança chamada Yurian tenha sido reprovado. O cara diz que mesmo que Yurian tenha trazido os molares, parece que ele não fez isso sozinho. E o fodão da Shopee diz que comparado com a sua irmã, a sua esgrima está em falta. Mas mesmo assim, a Dee argumenta que o Yurian tem um talento incrível. No instante seguinte, o relator chega anunciando que eles têm um anúncio urgente. A escola de magia decidiu aceitar mais um estudante no exame de entrada deste ano. Yurian foi aceito como estudante de honra em magia. Ao escutar isso, os nobres ficam em choque, dizendo que não é possível que, pela primeira vez na história, vão receber mais de um plebeu como estudante. A Era fica extremamente feliz, e o protagonista se perguntava como foi que isso aconteceu. Na cena seguinte, mostra quando a Dee antes diz que o protagonista possui um grande talento.
Mesmo sendo tão jovem, ele manipula mana potente o suficiente para destruir uma ferramenta mágica. Ele também exibiu um controle preciso para impedir que a situação se agravasse. Portanto, não aceitar alguém com um grande talento seria uma imensa perda para o reino. O Jerry disse que quando a besta urso apareceu, ele teria morrido se Tien não o tivesse lançado para longe. Ele não tem experiência real de combate. Ji argumenta que acredita que a escola de magia é o lugar onde você ganha essa experiência. Ele está destinado a superar até mesmo aqueles que se classificaram em primeiro e segundo neste exame. Jerry, que parece ter perdido a paciência, diz: "Um plebeu? Você realmente acredita que plebeus têm um lugar em nossa escola?" E novamente Ji diz que ela está começando a questionar o lugar de Jerry na escola. Como um instrutor da escola de magia pode discriminar com base no status social? Mages novamente chega com sua mana e diz que a escola de magia forma guerreiros com talento. O status não tem importância. Portanto, ele confia em Ji. Isso a deixa feliz e ele completa que ela está entre os maiores heróis magos desse reino. Então, se Ji tem tanto apreço por ele, deve ser um talento valioso demais para desperdiçar. Pela autoridade que lhe foi concedida como diretor, ele aceita Yurian como um estudante de honra em magia. No entanto, se suas notas não refletirem seu título de estudante de honra, ele o expulsará imediatamente da escola. Em seguida, Rick aparece atrás do protagonista falando o nome de Yuris Blabla, dizendo que ele era dessa altura. O protagonista se lembra dele do exame e começa a ficar em choque, e Rick, ao se lembrar das habilidades do protagonista com a espada, diz que não pode ser ele enquanto vai embora. Ele fica aliviado por escapar dessa, e Era pergunta o que foi isso, ao que ele responde que não sabe. No dia seguinte, todos diziam que os 10 melhores e o estudante de honra estão na turma avançada. Enquanto Yurian e Era estavam indo para sua sala, ela dizia que estava nervosa, então Yurian a diz para relaxar. Ao chegarem à sala avançada, eles perceberam que era muito luxuosa. Quase todos os outros 10 já estavam presentes, com Jade já parecendo ter gostado da Era. Enquanto ela estava nervosa, o protagonista pensava que parecia que era o ensino fundamental tudo de novo. Então, ele se perguntou o que eles ensinavam neste mundo, já que era uma era de magia e espadas. Ele tinha certeza de que as aulas eram mais avançadas do que as de sua vida interior. Raizo então chega na porta para entrar, dizendo para eles saírem do seu caminho. Ao ver o jeito dele, o protagonista já se perguntava se ele era um valentão. Chris, ao ver Raizo atrasado, se levanta rapidamente, perguntando por que ele está atrasado. Raizo pergunta se por acaso isso é da sua conta. Aumentando a voz, ele diz que Chris deveria dar o exemplo como um nobre, como ele pode chegar mais atrasado que plebeus. O Raizo também aumenta a voz, dizendo que ele perguntou se por acaso isso é da sua conta, seu pirralho. O Chris diz: "Você é Raizo, 8º colocado. Eu sou 7º para sua informação, então não se atrase de novo amanhã." Raizo puto diz: "Não vai me dizer que você é mais forte porque ficou em uma classificação mais alta, não é? Não há como um maldito exame como aquele poder avaliar todos os aspectos das suas habilidades. Por acaso ele quer morrer?" O protagonista e a Era se dirigem para se sentarem nas cadeiras vazias e assim que eles se sentam, o Jade vem cumprimentá-los, se apresentando. Ele começa a elogiá-los, dizendo que eles devem ser os primeiros plebeus na sala avançada e que eram incríveis. É uma honra para ele. O Yurian rapidamente entendeu o que ele queria com a Era, o que o faz dar um sorriso de quem vai fazer o menor sofrer. Jade então se dirige a ele, elogiando-o e dizendo que ele deve ser o irmão mais novo da Era. O protagonista diz que sim, mas que eles não são irmãos de sangue, apenas para atormentá-lo. Jade, que já estava tremendo todo por se sentir ameaçado pelo protagonista, diz que espera que ele prove seu valor. Nesse momento, na sala, Raizo e Jade estavam pegando fogo. No fim do dia, após o fim das aulas, o protagonista e Era estavam indo para seus dormitórios e dizendo que parece que não houve muito no primeiro dia. O protagonista acrescenta que ouviu dizer que as aulas reais começam amanhã, então ele se pergunta o que os espera. Era diz que finalmente eles chegaram lá, então eles deveriam aproveitar. Em seguida, aparecem 2 marmanjos dizendo: "Uau, plebeus! Não acredito. Como isso pode ser? Eles realmente estão matriculados na nossa escola? Os padrões desse ano estão tão baixos que até plebeus entraram na sala avançada." Enquanto latiam, o protagonista já estava animado pensando que eles devem ser os segundo-anistas.
Todo quadrinho precisa de uma cinta de mob trash. Eles exigem respeito já que são segundo-anistas, então a Era rapidamente os chama de senhor, mas não sendo o suficiente, eles mandam tirar isso agora. A ideia de um plebeu compartilhando o uniforme de um nobre é inaceitável. Ele rapidamente então puxa o protagonista com uma mão, mas ele não consegue levantá-lo, deixando-o em choque sem entender o que está acontecendo. Ele era muito pesado, e o protagonista estava com a sua cara de garotinho santo de novo. Enquanto o grandão sofria, Jade aparece correndo e diz que a sua escola não julga uma pessoa pelo seu status social. A Era rapidamente tenta ajudar o protagonista, enquanto Jade dizia para o grandalhão colocar o protagonista no chão, porque suas ações prejudicam a reputação da escola de magia. O outro lixo estava apenas tagarelando perguntando como ele ousa, e nesse mesmo momento o grandalhão mete um soco na cara da Era dizendo para que eles respeitassem seus veteranos. Jade fica preocupado com ela, e o protagonista não ficou muito feliz. Muda de cena para momentos antes na sala do diretor e mostra a ex-heroína Haewon. O Mages a agradecia por assumir a turma avançada deste ano, e ela diz que não há mais nada que ela possa fazer afinal. Mages, vendo a sua zero empolgação, diz para ela que a turma avançada deste ano será mais significativa na história da escola de magia. Ela então pergunta se por acaso ele está se referindo aos irmãos. Apesar da resistência de muitos nobres, ela ouviu dizer que os aceitaram na turma avançada, e um deles como estudante de honra em magia. A garota, ela entende, apesar de ser uma plebeia, infundia mana em sua arma. Se ela tivesse nascido como nobre, teria garantido um futuro no nosso reino. O Mages concorda dizendo que sim, ela possui habilidades excelentes. Então Haewon continua dizendo que, no entanto, ela não pode dizer o mesmo do irmão dela. Ji afirma que ele tem talento, mas ao contrário da irmã, ele não provou nada. Ainda assim, o aceitaram e pela primeira vez deram a um estudante o título de honra em magia. Então, ela imagina que é disso que ele falava quando disse que essa turma tem muito significado. O Mages, em seguida, pergunta diretamente a ela: Haewon, você acredita que a escola de magia está cumprindo adequadamente sua função? Este lugar foi formado para aceitar talentos sem importar com a origem social, mas tem se tornado uma plataforma para servir os filhos da nobreza. Essa é uma prática que pode levar à decadência do reino. Haewon diz que ela foi criada no campo de batalha, então não sabe nada desse assunto, mas ela presume que ele esteja sugerindo que as coisas vão melhorar, então ela confia nele. No instante seguinte, ela diz para que ele olhe lá para fora. O que ele faz? Haewon dizia que parece que essa sua esperança parece estar em muitos problemas. O Mages já perguntava como eles ousam e que acabaria com isso agora, mas Haewon diz para ele esperar, porque eles não esperam e observam por um momento. Ela está curiosa sobre o que ele viu neles. Voltando para a cena do soco, o Jade rapidamente vem para defender os dois, enquanto o Prota já foi ver como Era estava. Jade diz para o Prota a levar para a enfermaria, enquanto ele cuida desses imbecis aqui. Enquanto o loiro tagarelava, o grandão estava em choque, se perguntando quando foi que o Prota escapou da sua mão. Ele não lembra de ter o soltado. O Prota percebeu que quando aquele desgraçado o atingiu, infundia o punho com mana. Por acaso esse figurante perdeu o juízo? Ele esqueceu que é apenas um personagem de fundo? Hora de punir ele enquanto escondo os meus poderes. Jade e o grandão estavam disputando em força, e o grandão estava com dificuldade já pensando que o Jade era menor que ele, mas era muito forte. Portanto, ele grita para que o seu companheiro usasse magia nele para o fortalecer, eles iriam os dar uma lição. O protagonista em seguida diz para Jade sair da frente. Jade perguntava a ele por que ainda não levou, era para a enfermaria, e o protagonista já estava usando magia de cura nela. Deixando todos em choque, ele diz que a curou, então ela ficaria bem agora, e ele deveria deixar esses dois com ele. Ninguém conseguia acreditar no que acabou de acontecer. Assim que Era acorda, o protagonista pergunta se ela está bem. Ele curou a ferida dela, mas ela deveria ir com calma. O protagonista já estava pronto para mostrar a eles uma maneira que ele dominou para esconder os seus verdadeiros poderes em batalha. Mas em seguida ele fica sem entender nada, se perguntando o que deu neles ao ver as suas expressões. Ao mesmo tempo, então, Haewon perguntava se era por isso que ele o aceitou como o estudante de honra em magia. Jade pergunta ao protagonista: o que foi que ele acabou de fazer agora há pouco? Como foi que ele curou as feridas dela? O protagonista diz: como assim como?
Eu usei cura, Dan, e ao mesmo tempo tentava explicar para ela fatos sobre esse mundo. O que é cura? Curar é uma magia de restauração que trata feridas. Dependendo da habilidade do lançador, curar pode durar de 5 a 15 minutos e deve ser usado como se estivesse aplicando pressão a uma ferida. Em outras palavras, mesmo que a cura de um santo superior requeira no mínimo 5 minutos para mostrar seu efeito completo, então não sejam exibidos como o protagonista e usar uma cura de restauração instantânea. O protagonista fica em choque porque ele não sabia disso. A cura não deveria funcionar instantaneamente? O loiro já pensava que foi por isso que ele está na classe avançada, enquanto o grandão se perguntava como ousava um plebeu. Jade perguntava como ousava impressionar a Era. Logo em seguida, Hyewon diz que isso foi o suficiente. Ela havia aparecido em sua frente como um passe de mágica, dizendo que qualquer conflito futuro entre os estudantes será enfrentado com consequências severas. Era fica impressionada, se perguntando quem é ela. Enquanto isso, o protagonista já havia percebido que era ela que estava os observando secretamente, e não interferiu até agora. Hyewon pensava que parece que esse ano realmente vai ser interessante, portanto manda todos se retirarem. Vai deixar passar dessa vez, já que estão apenas começando o novo ano letivo. O idiota apenas diz com raiva que vai vê-los de novo. Depois disso, mudo para o protagonista e era vendo os seus quartos impressionados que eles tinham os seus próprios, até tinha uma cama. Enquanto o protagonista ria, percebia o ar estranho que faz perder toda a graça. E então, Era diz que não sabia que o protagonista possuía uma habilidade tão grande. Recuperação instantânea, ela ouviu dizer que é uma habilidade inédita em qualquer parte do mundo. O protagonista apenas diz que não sabia que era tão importante. Ela continua dizendo que ele será recrutado para algum lugar incrível quando se formar. Ela tem medo de que ele seja levado para algum lugar distante. O protagonista fica sem saber o que dizer, então ela completa dizendo: "Mas eu não vou ficar para trás. É o meu trabalho ficar ao seu lado e te proteger. Eu também estou na turma avançada, certo? Então vamos fazer o nosso melhor durante o nosso tempo aqui", o que deixa o protagonista aliviado. No dia seguinte, Hyewon se apresenta para todos os alunos da classe avançada do primeiro ano e rapidamente a reconhecem como uma ex-heroína. Ela pergunta se suas camas estavam confortáveis e tem certeza de que eles adoraram os quartos privados, não é? Essas suítes destinadas a eles são um privilégio exclusivo para a turma avançada. Em outras palavras, os outros estudantes regulares só podem usar as instalações regulares. Eles poderão saborear a melhor comida, usar os melhores uniformes e aproveitar as melhores instalações, tudo porque estão na turma avançada. Então, mantenham seus lugares nessa turma até a graduação e serão admirados por seus colegas. No entanto, há um sistema de rebaixamento em vigor. Embora tenham garantido uma vaga na turma avançada através do exame de entrada, se suas notas caírem, eles poderão ser rebaixados para a turma regular. Para sua informação, o número de estudantes que se formaram na turma avançada no ano passado foi 0, então ela está curiosa para ver quantos deles vão se formar como alunos da turma avançada. O Yurian achou tudo isso empolgante. Então, escrevendo na lousa, Hyewon diz que agora é hora da sua primeira aula, e o Yurian, ao ver o que ela escreveu, sorri dizendo que parece que está começando muito bem. A turma avançada funciona como avaliação absoluta em vez de relativa, resultando em um número variável de estudantes em cada série. Primeiro ano, 11, segundo, 4 e terceiro, 1. Aqueles na turma avançada recebem apoio significativo e têm a garantia de uma carreira bem-sucedida após a graduação. No entanto, um desempenho acadêmico ruim pode levar ao rebaixamento, retirando deles o privilégio da turma avançada. Para sua informação, o número de estudantes que se formaram na turma avançada no ano passado foi 0. Então, será que Yurian conseguirá aceitar o desafio e se formar na turma avançada? Voltando a Hyewon escrevendo, ela havia escrito uma conta de matemática que fez Chris perguntar por que eles precisavam disso se estavam em uma escola de magia. Ele veio para aprender magia. Ela então pergunta por que ele quer aprender magia, ao que ele responde dizendo que é para se tornar um mago poderoso e se tornar um recurso para o reino. Ela diz que é uma boa resposta. No entanto, para crescer mais forte, ele não precisa apenas de mana ou magia. O que é crucial é o conhecimento do mundo. Armado com esse conhecimento, ele pode superar suas habilidades inatas. Por exemplo, o que você deve fazer para aumentar esta chama? Chris diz que devem usar mais mana. Ela aumenta a mana e diz correto.
Normalmente, eles infundem mais mana para tornar sua magia mais poderosa. Mas e se você ficar sem mana? Ela pergunta à garota de cabelo preso, e ela diz que deve procurar a ajuda de outro mago, mas a professora diz errado. Bom, isso poderia ser uma maneira, mas outra maneira de aumentar uma chama sem usar mana é usar o vento, fazendo a chama crescer muito. O fogo cresce instantaneamente quando encontra o vento. Enquanto isso, Yurian pensava que ela estava falando sobre combustão. Isso é conhecimento. É também o motivo pelo qual não devemos nos concentrar apenas no mana. Ela continua. É por isso que devem adquirir conhecimento. Agora, eles vão começar um teste simples. Eles fazem o teste e, ao acabar o tempo, Haewon verifica as respostas. 3 estudantes tiraram uma pontuação perfeita, enquanto Chris já estava nervoso porque chutou 2 delas. Dos que tiraram a pontuação perfeita, o primeiro é Cert, o segundo é Raizo. E ao mesmo tempo, Raizo pensou rapidamente que se apenas 3 tiraram notas perfeitas e esse babaca estava tão nervoso, então não diga que você falhou em tirar a pontuação perfeita. Você é um nobre, você vem para a aula mais cedo do que qualquer outro estudante dedicado e você ainda ficou em 7º no exame de entrada, você deveria ser incrível. Disseram que as classificações da turma avançada são atualizadas todo mês, certo? Eu realmente não me importo muito com minha classificação, mas é melhor melhorar esse seu desempenho a partir de amanhã, hahaha. Ele deixou o Chris arrasado, e então Haewon anunciou o último estudante a tirar pontuação perfeita, Yurian, o que deixou Chris ainda mais em choque. A Era estava impressionada enquanto Yurian pensava, hahaha. Eu fui vítima da educação particular rigorosa da Coreia em minha vida passada. Posso resolver problemas desse nível de cabeça. Crianças do ensino fundamental ou não, eu brilharei mais do que todos. Eu sou a criança mais inteligente desta escola. O Goliath achou impressionante, enquanto Jade dizia que não perderia para ele. Haewon diz que isso foi apenas um teste simples. Agora, para a recompensa, ela joga algumas insígnias para todos, dizendo que são da turma avançada. Eles devem prendê-las em seus coletes. Com isso, eles poderão usar todas as instalações do campus, por exemplo, uma refeição premium servida apenas aos estudantes da turma avançada. Yurian e Era, é claro, ficaram muito felizes na hora de comer. Eles estavam muito felizes. Depois disso, a próxima aula é caça de bestas. Ao contrário do teste de manhã, essa aula impactará sua nota. Se desempenharem mal, correm o risco de serem rebaixados. Então é melhor irem bem. Era muito animada, dizia que vai ficar em primeiro lugar. Haewon continua dizendo que eles são apenas calouros. Eles ainda são muito jovens para caçar bestas sozinhos. É por isso que convidou seus maravilhosos veteranos para essa aula. Essa será uma aula conjunta de caça de bestas com eles. Agora juntem-se aos seus distintos veteranos e vão caçar algumas bestas, enquanto o loiro dizia que eles sentiram falta dos seus queridos calouros. Haewon continua, então que eles se lembrem de que nessa aula, o trabalho em equipe é parte da avaliação, então é importante trabalhar juntos. O Yurian já pensava que eles estavam ferrados. Após o começo do teste, os 2 figurantes de antes diziam: "Suas ratazanas, é ótimo ver vocês de novo. Eu ouvi dizer que o trabalho em equipe é importante neste teste, então, se eu mencionasse o quão pouco cooperativos vocês têm sido, poderia afetar seriamente suas notas, certo? Hehehehe. Mas não se preocupem, somos bem rápidos em deixar o passado para trás. Lembrem-se, dependendo de como vocês se comportarem, podemos ser seus anjos ou demônios. Jade diz que é melhor eles ouvirem esses 2 por enquanto, mesmo que eles os maltratem, ele precisa ficar na turma avançada. Era diz que o mesmo vale para eles, mas será que esses 2 vão mesmo lhes dar boas avaliações se eles se comportarem? O Yurian, que estava pensando que não podia deixar que eles lhes dessem mais avaliações, diz: "Oi, e aí, nossos estimados veteranos, que tal fazermos uma aposta?" Claro! Eles perguntam como o plebeu ousa, não sabe fazer nada, é apenas um insignificante calouro. O Yuri então diz que muito bem, porque eles não o deixam mostrar o que ele pode fazer. O loiro, muito irritado, grita basta, e então pega o barril de armas jogando em direção a eles, e diz: "Preparem-se, é hora de uma luta de verdade. Se por acaso vocês nos derrotarem, vamos retirar tudo o que dissemos. E a propósito, essas lâminas são de verdade, então tomem muito cuidado. Os professores não serão capazes de dizer se os ferimentos foram causados por bestas ou por outro aluno." Parecendo estar em choque, o Yuri pergunta se é isso mesmo, e se eles vão retirar tudo o que disseram.
Ele diz para não ficarem muito assustados, mas antes mesmo de terminar, uma cara de alegria apareceu neles, agradecendo por essa oportunidade. Parece que vai ficar tudo bem. Enquanto eles estavam falando como se não corressem nenhum perigo, os figurantes ficam com muita raiva, dizendo que vão fazer isso de verdade. No momento seguinte, eles começaram a lutar, e o grandalhão estava surpreso. Ele iria cortá-la junto com a lâmina dela, mas ela havia se defendido. Isso significava que uma plebeia infundiu sua lâmina com mana? Enquanto isso, a elfa pensava que, quando eles os atacaram antes, ela não conseguiu proteger Yurian nem a si mesma. O motivo foi porque ela não conseguiu manter a calma. Ela não deixaria ninguém pegá-la de surpresa novamente. O grandalhão disse ao outro que precisava de sua magia, portanto ele rapidamente foi usar um feitiço de super armadura. No entanto, enquanto ele ainda usava mais feitiços, o elfo, numa velocidade incrível, já apareceu atrás dele. Com uma aura negra nas mãos, ele cortou a varinha do figurante. Ele ficou sem entender o que aconteceu e então mostrou que o Jade havia invocado uma lâmina mágica. E Jade afirmou que eliminar o mago primeiro era a regra do jogo, não era? Com essa afirmação, o figurante diz muito bem, então eu também vou eliminar o seu mago partindo para cima do Yurian. Mas a Hera já vinha a toda velocidade dizendo que não iria deixar isso acontecer. Antes mesmo de qualquer coisa, Yurian sorri e libera um pouco de intenção assassina para cima dele, o que o faz tremer, pelo menos em parte. A Hera grita para Yurian ter cuidado, e então vemos que um monstro urso estava atrás dele, prestes a fazer dele sua janta. O monstro desfere o golpe, mas a Hera consegue empurrar Yurian, tomando o dano do monstro. Nesse momento, então, Jade rapidamente invoca sua lâmina, segunda forma Helix, e mata o monstro com apenas um golpe na cabeça. O figurante estava quase se cagando nas calças, desacreditado que ele derrubou o monstro de forma tão simples. Mas o mais louco é que a garota deveria estar morta, mas não está. Novamente, ele ficou em choque ao ver a recuperação instantânea. Eles realmente são alunos avançados. Então, em seguida diz: "Vocês passaram no teste, seus pirralhos. Não vamos dar avaliações ruins, mas você, plebeu de cabelo prateado, você não passou. Sua habilidade é incrível, mas ainda é apenas uma habilidade de suporte." Os dois começam a chamar Yurian de inútil, que não consegue fazer nada sozinho. E Yurian apenas diz que eles têm razão, enquanto isso pensava que eles realmente são personagens secundários perfeitos. Muda de cena então para uma cabana, com Haewon dizendo que nenhuma aula conjunta estava agendada para hoje, e os professores dizem que foi uma mudança de última hora. Ela não deve saber porque ela é nova, mas acontece de vez em quando. Desconfiada diz: "Sério? Mas está bem para nós estarmos sentados aqui durante uma aula?" Eles dizem para que ela confie em seus alunos do segundo ano, enquanto a mulher pensava que era muitos anos mais velha que Haewon. Então qual é a dessa atitude? Haewon, que não engolia o que diziam, pensava: uma aula teórica de repente foi mudada para uma aula de caça às bestas. Eles estão obviamente me observando muito agora. Ela diz então que presume que seus alunos estarão seguros, já que seus distintos alunos do segundo ano estão presentes. E eles, parecendo muito nervosos, dizem que é claro que eles estarão seguros. Novamente, ela pensa: obviamente? E agora? Eles ousam tocar nos meus alunos? Devo elogiar a sua audácia? Ela libera uma forte aura, pressionando os dois por um momento, pensando se deveria acabar com eles. Mas ela decide se acalmar. Pensando bem, ela vai esperar. Afinal, eles são alunos da turma avançada. Muda de cena então para a zona de treinamento com alguém dizendo: "A casa da lâmina mágica, você deve ser o Jade. Eu presumo que aqueles plebeus não estão aqui?" E o grandão diz que é isso mesmo, ela apenas trouxe o Jade com ele. Jade pensava que estava se perguntando por que o isolaram. Mas... esse... é... O loiro diz: "Bom trabalho, deixe-me fazer uma boa oferta. Esse é Lério, primeiro no ranking da classe avançada do segundo ano."